Salve, salve, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada, aqui pela sua Rede Nazaré de Televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso e acolho todos vocês que estão junto conosco, acompanhando aqui de Belém e também todas as nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a nossa grandiosíssima Amazônia Legal. Deus abençoe todos vocês e desde já muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, no nosso programa Vida Consagrada, a gente vai conversar com uma religiosa que pertence à congregação das Irmãs do Preciosíssimo Sangue, mais conhecido como Irmãs Preciosinas. Vamos conversar hoje com a irmã Joelma Tavares. Irmã Joelma, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vida Consagrada aqui da TV Nazaré. Uma grande alegria para nós estarmos aqui juntos, conhecendo um pouquinho agora da sua história vocacional, da sua vida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Também é um prazer estar aqui com todos vocês, falando um bocadinho, através da minha vocação, também da vocação religiosa. Agradeço muito o convite e espero que através desse pequeno programa, desse momento, possamos juntos também servir de ponte para a descoberta de novas vocações. Coisa boa. E olha, a irmã Joelma vai contar coisas preciosas, Vou combinar com o nome da congregação. Verdadeiramente. Histórias maravilhosas que ela já enfrentou, já passou na sua vida religiosa. Você fica com a gente e vai ter muita coisa boa no nosso programa de hoje. Mas antes, irmã, para a gente começar a nossa conversa, começar o nosso bate-papo, eu queria que a senhora se apresentasse então para o pessoal de casa. Quem é então a irmã Joelma Tavares? De onde é que ela vem? Conta pra gente. Bem pertinho aqui, Sou paraense, sou de Quaraci. Então, aqui de Belém do Pará, do Distrito Industrial de Quaraci, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, e é um grande prazer estar aqui. Sou religiosa da congregação do Preciosíssimo Sangue. Já desde 2000, a minha entrada dentro da congregação foi na virada do século. Eu posso dizer que eu sou uma religiosa da virada do século, E vivo a minha vocação religiosa com grande alegria. Para mim, dar esse testemunho é testemunhar, viver uma vida realmente alicerçada nos valores cristãos da minha família religiosa e que busca agradar a Deus e de todas as formas, dentro da nossa missão. Nosso carisma, nossa espiritualidade nos fala a respeito disso e, como você já falou, tenho realmente muitas aventuras a contar dentro desses 22 anos de vida consagrada, de vida religiosa. Coisa boa. Eu, desde quando eu comecei a conversar com a irmã Joelma, vocês já perceberam, Ela sempre responde sorrindo, Isso é muito legal, transmitir a alegria também através de uma conversa, de um bate-papo, Isso também é evangelização, isso é muito bonito, Senhora? Já aproveito para elogiar dessa sua peculiaridade, viu? Muito obrigada. Eu digo assim, que é uma das expressões mais fortes da gente dizer que vive a nossa vocação com certeza cheia de alegria, é demonstrar essa alegria, É dizer que nós religiosos vivemos uma vida santa, assim, mas esse chamado à santidade é o chamado a viver na alegria. É saber viver todos os momentos, é claro, nossos momentos não são só de flores, mas dentro dessa caminhada, que também tem seus espinhos, com certeza, eu como irmã preciosina sei disso muito bem, vivemos uma vida que essa superação dentro do dia a dia, esse demonstrar a alegria nessa forma de vida, com certeza nos faz muito bem. Então, dizer a todos que o servir a Deus não é um serviço que vai nos deixar tristes, acomodados, mas que a gente pode e deve demonstrar que o servir a Deus só nos traz o bem, só nos traz a alegria. Coisa boa. Muito bem, irmã, parabéns. Então, mas vamos começar a nossa conversa. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente, então, como é que foi ali os seus primeiros passos na vida cristã? Como é que era a sua família, uma família religiosa? Frequentavam ali a paróquia de Fátima? Como é que era ali a sua infância, a sua adolescência? Olha, isso já é uma coisa assim que me diferencia um pouquinho das outras histórias vocacionais que eu escutei durante ao longo desses anos. Por exemplo,
Eu entrei no ano 2000 e a minha turma eram 7 jovens. Das 7 jovens que entraram comigo no convento nesse ano 2000, eu acredito que eu era a menos ajustada nesse sentido, porque a minha família sempre foi católica, porém é aquele católico assim, que eu digo, aquele católico peculiar, que é católico, porém é o católico do Círio, o católico das festas de Natal, de vez em quando, sétimo tudo dia, mais. missa de sétimo dia. Exatamente, né? Aquele católico que não tão presente, apesar de eu sempre tive uma educação dentro de escolas católicas, né? E passei a minha infância toda estudando em colégios católicos, mas digo que a minha principal intercessora para que essa vocação surgisse dentro de mim também foi minha avó, porque éramos aquele tipo de família. Eu sou filha única de mulher, tenho mais um irmão, um irmão mais novo, né? Mas na minha família tinha-se esse costume. Aos domingos, era programado, os filhos ela nem fazia questão de que fossem à missa, mas os netos tinham que ir. Então a minha avó passava arrebanhando todos os netos que moravam sempre assim na mesma rua, né? Os filhos moravam na mesma rua e ela saía só dando aquele toque rapidinho na casa e, por favor, já deixassem os netos devidamente organizados, já prontos para ir à igreja. Então eu digo que a minha avó, em primeiro lugar, foi aquela que me ensinou os primeiros passos dentro da religiosidade católica, dentro da vida da fé. Por isso, eu digo assim, é tão importante a valorização da presença da terceira idade dentro da nossa família. Isso é verdade. Né? Os nossos avós, o respeito, o carinho que devemos cultivar, que devemos ter, eles com certeza nos fazem um grande bem. Então, essa sementinha vocacional iniciou assim. E eu acho, sabe, assim, que eu tenho um chamego especial pelas pessoas da terceira idade, porque logo em seguida, com uma adolescência que não foi previamente organizada para um segmento vocacional, na realidade eu iniciei meus estudos também em medicina, né? Fiz o curso de medicina, não cheguei a concluir, mas ainda ingressei na faculdade de medicina por N motivos assim, familiares de doença da minha mãe, que depois a gente chega lá. Eu tive que me afastar dessa vocação, né? Dessa profissão como médica. E então em um determinado período da minha vida, a minha mãe foi convidada a participar do movimento do apostolado de oração. Eu era aquele tipo de adolescente que fazia minha ajuda nesse sentido era pegar minha bicicletinha cor-de-rosa, a minha mãe me pedia carona, eu levava ela até a porta da igreja, deixava a mamãe lá na igreja para participação nos encontros do apostolado e voltava para casa para assistir televisão, para fazer atividades que qualquer adolescente faz. E era só isso que a senhora fazia? E era só isso, né? Até o belo dia que uma senhora, a presidente do apostolado de oração, convidou, disse mesmo assim, Dona Conceição, que era o nome da minha mãe, por que a senhora não pede para a sua filha, jovem, vir participar de uma reunião? Nós estamos precisando de alguém para escrever a ata do apostolado de oração, porque a nossa secretária machucou o braço e não está podendo escrever. E nisso a minha mãe, assim, fez aquele convite especial, sabe, do tipo, você vai. E fui até o encontro desta reunião do apostolado de oração, participei dessa reunião, muito bem, escrevi, bonitinha. No final da reunião, adivinha, pelo menos lá na minha paróquia de Nossa Senhora de Fátima, adivinha como termina as reuniões do apostolado de oração? Cada senhora traz aquele quitutezinho especial, o suco, o bolo, o pãozinho. Sabe como é que é? Adolescente, assim, gostou dessa história. E daí, quando foi no outro mês, foi fácil da mãe convencer assim, venha de novo. E isso começou a nos aproximar. Tanto a minha mãe, que tinha sido convidada a participar desse grupo,
quanto essa adolescente. Só tinha quantos anos nessa época? Nessa época, eu tinha mais ou menos a faixa dos meus adolescentes, 17, de quase já 18 anos, né? Dentro desse período, eu estava iniciando já meus estudos, já estava fazendo vestibular e tudo mais para que acontecesse, eu entrasse na faculdade, né, de medicina, e comecei a frequentar o apostolado de oração de lá, como é que se diz, de gancho, junto com a minha mãe, lá da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Fui acolhida com um grande amor por todas aquelas senhoras. Me tornei quase como um chaveirinho sempre alto, muito comprido, que eu tenho 1,78 m, né? Então é um chaveirinho assim de um tamanho diferenciado. Considerável. Mas era a caçula da turma, né? E enquanto passei 3 anos nesse acompanhamento, depois isso foi puxando para outras pastorais, acontecendo já de eu me inserir dentro da pastoral do batismo, que foi a primeira pastoral de trabalho que eu exerci dentro da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E foi quando aconteceu 2 situações que eu digo assim, basicamente interferiram e mudaram muito para que eu me tornasse uma religiosa, para que eu assumisse essa vocação. Uma, a separação dos meus pais. Isso para mim foi realmente um momento de muita dificuldade, onde nós tivemos como o apoio da própria igreja um ponto muito importante para que eu, a minha mãe e o meu irmão dessemos continuidade a essa caminhada cristã. Quantas famílias passam por isso, Quantas famílias passam por isso. Importante acompanhar. Dentro desse período também, problemas de saúde da minha mãe, descoberta de um problema de saúde sério dela, leucemia e tudo mais. Isso fez com que eu tivesse que dar um tempinho com relação ao meu estudo, né, dentro da medicina. Mas sempre tivemos, primeiro, um grande apoio da nossa comunidade como igreja, né? Assim, acompanhamento do sacerdote da época, que era o padre George, né? Que ainda hoje continua dentro daquela área do outeiro. Agora né? Já em São Francisco, isso, né? Isso. E também de todos os membros do apostolado de oração que se tornaram também família, né? Verdadeiramente família. Então, toda a paróquia de Nossa Senhora de Fátima nos acolheu como um grande apoio. Isso para mim foi muito importante. E dentro disso começou a surgir no meu coração esse despertar de um chamado, sabe aquele incômodo que a gente tem toda vez que o padre vem falar sobre largar tudo, seguir ao mestre, a consagração. Vinha aquele desejo e ao mesmo tempo eu pensava, não. Será que vai? Mas não é comigo. Não é comigo porque eu sempre fui uma pessoa muito de conversa, sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de ter amigos, né? Eu sou uma pessoa que tem facilidade em fazer amigos, então onde eu estava, sempre estava cercado muitas pessoas, muitos jovens, e nós sempre temos aquela impressão que a vocação religiosa é uma vocação que vai exigir uma postura diferente dos demais. E, na realidade, apesar de sim termos parte disso, também nós somos pessoas normais. Nós somos ali do povo de Deus, estamos no meio do povo. E esse chamado, né, acontece de maneira igual para todos. Agora, alguns dão a resposta de sim e outros, por temor, muitas das vezes negam essa mesma resposta, né? E assim eu pensava assim, não, eu gosto muito de me maquiar, eu gosto muito de passear. A senhora era muito vaidosa nessa época? Muito vaidosa. Eita Deus. Então eu pensava, não é para mim, isso verdadeiramente não é para mim. Eu fui criada para seguir uma vocação profissional que visasse até mesmo um certo status social, né? Foi por isso que a senhora decidiu fazer medicina? Sim, na realidade é aquele sonho materno e
paterno, de dizer assim, eu quero que minha filha tenha melhores condições. Eu sou filha de um operário, um mecânico, né? E a minha mãe era dona de casa. Então, o que se deseja? O que é que uma família deseja? Que seu filho sempre alcance um patamar maior, não é? E meu pai, sempre com grande sacrifício, sempre tinha me proporcionado estudar em boas escolas, a fim de que eu galgasse status sociais assim, diferentes do que eles exerciam e o que eles esperavam, até mesmo para que no futuro eu fosse aquele alicerce, né, dentro de uma disponibilidade financeira, né, para ambos. Mas então eu via tudo aquilo e pensava, não é para mim. Eu acho, sinceramente, que o recado bateu, mas bateu na pessoa errada. Errou, né? O Espírito Santo ele errou a mira, não estava muito orientado. E uma das coisas assim que eu costumo contar e que realmente faz muito, é muito diferente das outras histórias vocacionais, é que até mesmo com o meu primeiro chamado vocacional, foi um chamado diferenciado, porque assim, tinha um encontro, uma das irmãs franciscanas de São José, que são as irmãs da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, lá em Quaraci. Um grande beijo para todas elas, são minhas queridas do coração. Tinha uma irmã que foi fazer um encontro vocacional. Então distribuiu, sabe aquele convitezinho vocacional, assim, aquele bilhetinho vocacional, que ela saiu fazendo a distribuição para as jovens da paróquia. E eu sempre muito falante, sempre muito alegre, né, extrovertida, estava lá naquela rodada de jovens e ela foi distribuindo esse convite. Então distribuiu para algumas jovens, algumas meninas de lá da minha idade e passou adiante. Não me entregou nada. E daí eu fiquei assim, ué, o que ela está entregando mesmo? O que é isso que a irmã Teresa entregou? E fui lá com uma das meninas e disse mesmo assim, o que foi que a irmã lhe entregou? Daí ela disse assim, é um convite vocacional. E eu nunca tinha ouvido falar a respeito de convite vocacional, né, de encontro vocacional. Eu disse, e o que é isso? Então a jovem me respondeu mesmo assim, é para perguntar se a gente quer ser freira. Aí eu disse, é? Daí fiquei pensando, por que foi que ela não me entregou esse convite? Dentro da minha vaidade de ser, eu não me conformei disso, né? Então eu disse, não, acho que ela não percebeu. Eu acredito que a irmã Teresa não percebeu que deixou de entregar para mim o convite. Então eu assim, casualmente, comecei a ver onde é que estava a irreligiosa e passava assim, como quem não quer nada, pela frente dessa irmã, assim, bom dia, irmã Teresa, boa tarde, irmã Teresa, esperando que o convite chegasse às minhas mãos, né? Mas o convite não chegou. E eu, muito decidida, então parei diante dela e disse assim, irmã Teresa. Bom, agora eu vou pedir para a senhora segurar, vai segurar essa história, vai segurar um pouquinho. Olha, vocês já perceberam que tem coisa boa para a gente conversar hoje aqui no nosso programa, viu? Mas a gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente volta já, não sai daí. Daqui a pouco tem mais Vida Consagrada para você. De volta com o seu programa Vida Consagrada, aqui pela sua rede Nazaré de Televisão, e hoje contando um pouquinho da história, conhecendo um pouquinho da história da irmã Joelma Tavares, ela que é a irmã Preciosina, está contando um pouquinho para a gente sobre a história vocacional, seus percalços da adolescência, né, irmã? Isso. E também como foi que começou esse processo vocacional, né? Como foi que começou um pouco orientada, né, a sua vida para essa dimensão do discernimento à vida religiosa. E ela contava no bloco anterior como foi que ela passou desapercebida, digamos assim, né, pelo convite vocacional da irmã lá na paróquia de Fátima. Mas então, irmã, continue contando essa história para a gente. Como foi que a senhora resolveu essa situação? Né? Pois é. Ao ir de encontro com a irmã franciscana, eu disse assim, irmã Teresa, por um acaso, a senhora não vai com a minha cara? E ela se assustou, né, começou a rir e disse, não, Joelma,
Deus disse, não, porque a senhora entregou o convite vocacional para todas as jovens, por que não entregou para mim? Daí ela me olhou assim e disse, e tu queres? Eu quero. E assim, porque muitas das vezes a gente vê a jovem alegre, despachada, ela me vê sempre uma pessoa tão vaidosa, tão voltada para outras circunstâncias, estava estudando medicina e tudo mais, ia ficar pensando, não, essa daí já escolheu a sua vocação, não vou nem mexer com ela, né? E eu tive curiosidade já, aquele chamado de Deus que estava ali brotando, né, dentro de mim, tive curiosidade de saber o que era um encontro vocacional. E assim participei de um encontro vocacional com as irmãs franciscanas, né? De São José, elas me apresentaram, falaram um bocadinho sobre o carisma, mas pouco depois disso nós tivemos uma profissão religiosa de uma das irmãs franciscanas, irmã Silvia, dentro da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Ela era de lá mesmo, né? Era de lá, até prima do Padre George. E neste dia, enquanto eu estava como jovem lá diante do Senhor em uma das missas, não mais que de repente surge as irmãs Preciosinas, as noviças Preciosinas, que na época eram em torno de umas 7, 8 jovens noviças, acompanhadas de sua mestra, que tinham ido justamente prestigiar a profissão religiosa da irmã Silvia. Sabe aquele momento em que você se depara com a tua família, aquela que realmente o chamado de Deus fez com que você nascesse para isso? Pois é, nesse momento realmente eu percebi que ali estava o carisma que me chamava, apesar de não saber nada, mas quando eu foquei naquelas jovens, naquele jeito de andar, naquele jeito de se expressar, eu fiquei tão empolgada, digamos assim, me envolveu aquela áurea de Espírito de Deus, de mistério tão grande, que eu tive a necessidade de me levantar de onde eu estava, e assim que as noviças Preciosinas passaram para a fila da comunhão, eu dei o jeito de me meter e ser a última da fila, antes da irmã que era a formadora do noviciado na época, a irmã Nieide, que faz parte da nossa congregação e por muitos anos, por alguns anos, trabalhou como mestra de noviça. Então eu entrei ali naquela fileira de noviças Preciosinas e senti que essa era a família que me chamava. De coração eu senti o meu chamado assim todo especial naquele momento. Que coisa e linda. Após a saída, o término desse momento, eu fui procurar o padre e conversei com ele, comecei a perguntar sobre quem eram aquelas jovens, de qual congregação elas faziam parte, e ele me falou, mas em pouco tempo depois aconteceu da piora de saúde de minha mãe, eu tive então que deixar meus estudos dentro de uma faculdade de medicina para acompanhá-la, todo o processo que durou questão assim de mais ou menos um ano e meio, todo o processo que levou ao falecimento da minha mãe, mas sempre com aquele sentimento de necessidade de expressar a minha vocação. Mas é claro que esse amor pela minha mãe, essa companhia, esse estar junto, para mim era primordial naquele momento. E eu recebi muito apoio do Padre George, que foi um grande orientador para mim na época, também acalmando meu coração, nos apoiando nesse processo de saúde, de debilitação, né, da saúde da minha mãe. E após o falecimento da minha mãe, que já tinha consciência desse meu desejo, nós conversávamos muito e ela tinha consciência desse meu desejo de um dia seguir a vida religiosa,
Após o falecimento da minha mãe, eu procurei essa família religiosa que ainda continuava a fazer meu coração arder. Desde As irmãs, desde aquele dia. As irmãs Preciosinas. Fui procurar saber a respeito do carisma da nossa fundadora, de tudo aquilo que fazia parte da vida de uma irmã Preciosina. E com a graça de Deus, me apaixonei por esse carisma e respondi meu sim e segui adiante com essa família. Agora eu queria que a senhora apresentasse para a gente então um pouquinho do que é então esse carisma da congregação das Irmãs Preciosinas. Conta para a gente conhecer também. A espiritualidade do Preciosíssimo Sangue, ela é a espiritualidade da igreja na medida em que nós vivemos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então a Irmã Preciosina é aquela que sabe atravessar as situações de paixão da sua vida, as situações de morte, mas não fica nesse momento de dor, mas sabe transcender e chegar até a ressurreição. Isso eu acredito que é o mistério mais profundo da nossa fé e o que realmente alavanca todo o ser religioso, né, da nossa igreja. Por isso a nossa espiritualidade é uma espiritualidade tão forte que cala tão profundamente dentro da alma de todas as pastorais, todos os movimentos cristãos, né? Viver esse cotidiano de luta, de sofrimento, mas sim de fé, de renovação, de amor, de vitória, né? De vitória sobre a morte. É isso que a Irmã Preciosina, ela busca levar no seu dia a dia, né? Como carisma, nós trabalhamos dentro tanto da área educacional, nós estamos atuando em escolas e dentro das nossas escolas procuramos viver essa espiritualidade, também levar essa espiritualidade às nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, aos adultos que nos acompanham dentro da Fraternidade Preciosina, que fazem parte, é o nosso braço estendido de nossa congregação. Um beijo a todas as nossas queridas fraternas, né, que são leigos, nossos leigos que vivem essa espiritualidade. E também, além do trabalho nas escolas em si, nós também atuamos nas áreas pastorais mais diversas, né, desde pastorais da igreja, né, como um todo. Pastoral da catequese, pastoral da liturgia, do batismo, aonde a necessidade da evangelização e do chamado, com certeza a Preciosina se predispõe a estar vivendo esse carisma, né? Então nós atuamos na igreja, tanto nas áreas pastorais e também dentro da área educacional. Assim. Trabalhamos também com a missão e missão além fronteiras. Muito trabalho. Muito trabalho. Coisa boa. Agora, conta assim rapidamente para a gente, depois em todo esse processo que a senhora, né, sentiu esse chamado de Deus através, né, dessa profissão religiosa que a senhora participou, como é que foi então o processo de ingressar na congregação das Irmãs Preciosinas e também um pouquinho do processo formativo? Né? Assim, bem rapidamente, conte para a gente como é que foi essa experiência para a senhora. Foi confirmando no seu coração esta vocação? Como é que foi? Com certeza foi um ato de confirmação, sim, da minha vocação. O meu processo formativo, que como eu lhe disse, iniciou-se no ano 2000, nós estávamos iniciando uma casa de acolhida, né? Eu fui a primeira turma da casa de acolhida, que foi o nosso antigo noviciado, que era em Castanhal, tinha se mudado então para Ananindeua, para um sítio em Ananindeua, e a congregação estava fazendo a experiência de acolher as jovens, né, jovens que já participavam de encontros vocacionais das Irmãs Preciosinas. Então acolhia, fazia uma experiência de 6 meses de caminhada já com a convivência dessas jovens num ambiente do estilo religioso, já convivendo com as nossas irmãs, fazendo as pequenas tarefas do dia a dia, nossos momentos de oração, na convivência fraterna mesmo. Nós passamos por 6 meses, dentro desses 6 meses foi uma troca de intenções e de experiência tanto da jovem, que via se realmente era esse o chamado, que ela estava respondendo se esse era verdadeiramente a sua vocação, quanto também da família religiosa, de conhecer um pouco sobre aquela jovem, de ter a noção de quem estava acolhendo, né, para essa vida. E assim eu fiz parte de uma turma que eram 7 jovens dos mais diversos locais. Nós tínhamos 2 que vieram de Brasília, nós tínhamos
uma maranhense, que hoje está até me acompanhando aqui nos estúdios, Irmãs de Tá ali Lene. nos bastidores, Continua assim, acompanhando a gente. firme e forte, como minha maninha, né, do coração. Nós tínhamos pessoas de Capanema, nós tínhamos pessoas de Castanhal. Ao todo, nós éramos 7, né? De idades diversas, né, de pensamento diversos. Eu estava dizendo, enquanto umas eram de grandes famílias, com 4, 5, 6 irmãos, 7, tinha aquela que tinha apenas um outro irmão mais novo, e tinha as que eram caçula, as outras que já eram as mais velhas, quer dizer, uma diversidade, bem diverso, né? Meios bem diversos, e isso foi fazendo com que as jovens fossem se ajustando, quer dizer, nós íamos nos ajustando e íamos vendo se realmente era esse o chamado que nós queríamos atender, fazer parte, né? E respondemos o sim. Depois de 6 meses, então, a congregação promoveu a nossa passagem para um período de aspirantado, porque esse era apenas um período vocacional. Sim, sim. Depois, nós tivemos o nosso período de aspirantado, depois do aspirantado, 1 ano de postulantado, e depois desse 1 ano de postulantado, passamos 2 anos como noviças. Primeiro, noviças canônicas, onde nós atuamos mais na parte interna de conhecimento a respeito da espiritualidade, da nossa família religiosa, com os nossos estudos e tudo mais. E depois disso também na parte pastoral, daí que nós somos inseridas dentro das nossas comunidades, já como atuando dentro das mais diversas áreas pastorais. E assim são feitas as nossas formações. Hoje há um período de mudança, nós já não temos mais daquelas etapas que eram da minha época, do aspirantado, postulantado e noviciado. Hoje nós temos pré-noviças e noviças, mas continuamos sempre respondendo a esse sim e buscando novas vocações e novas jovens para o serviço do nosso Senhor. Dessa época assim que a senhora teve, né, essa formação mesmo dentro da congregação, né, tem alguma história que a senhora poderia partilhar com a gente, assim, de um momento da sua vida que mais lhe marcou o coração, seja numa realidade qualquer etapa no aspirantado, no postulantado, no noviciado, um momento assim que a senhora realmente assim, não, isso daqui foi uma pérola de Deus que Ele me deu, né, no meu período formativo? Olha, eu acredito assim, que dentro do período formativo, cada etapa é um desafio, né? O primeiro desafio é da própria convivência, de repente de conviver com pessoas que vieram com histórias diferentes, de famílias diferentes, de repente nós vamos ter que unir os nossos interesses, o nosso ser, e passar a conviver com essas pessoas. Isso é um grande desafio, né? De quebra, cada uma tem seus costumes. Por exemplo, aquela jovem que adorava sair, de repente vai ter seus horários limitados, né? E assim sucessivamente. Muitas outras coisas. Dentro do postulantado já são novos desafios, uma nova etapa, um desafio pastoral e tudo mais, a própria convivência de saber descobrir os seus dons pastorais também é muito importante. Eu acredito que isso marca profundamente esta etapa de formação. O noviciado, aquela descoberta, pessoal, é quando você vai particularmente estar ali, você e nosso Senhor. O noviciado, aquele noivado, né, aquele namoro mais pronto do seu dia a dia. Isso é muito interessante, a gente ter aquele momento de pausa aonde você vai parar e perceber, né? Estou disposta a tudo isso, porque cada um vem com um desafio. Mas muitas das vezes, antes da gente assumir os nossos votos, que nós vamos viver, o de castidade, o de pobreza e obediência, nós vamos ter que nos deparar com todos os desafios que esses votos nos puxam, né? E vamos ter também que demonstrar, sem perder a nossa característica própria, a nossa autenticidade, né, como pessoa, porque uma outra irmã Joelma não existe igual, né? Eu sou única dentro da minha família religiosa, mas eu tenho que adaptar esse ser único, esse único que é cada um de nós, que damos essa resposta, esse sim a Deus,
a nossa família religiosa. Então, não é buscar que a família religiosa se adapte a você, mas você, respondendo ao chamado, vai ter que também se inserir nessa nova etapa de vida. E isso, por si só, é um grande desafio. Deixar para trás tudo aquilo que somos e escolher de livre e espontânea vontade e com alegria no coração a fazer um seguimento de Cristo que vai te pedir muitas coisas, mas vai te oferecer com certeza muito mais ainda. Não é à toa que nós dizemos que nós deixamos nosso lar, mas ganhamos muitos filhos, né? Um tesouro especial, né? Deus nos oferece muito mais do que nos cobra, né? E realmente é uma riqueza. Dizer o sim a Deus é viver a pobreza, porque devemos ser desapegadas de tudo aquilo que temos para nos apegarmos a tudo aquilo que nosso Senhor nos oferece. A riqueza de Deus fala mais alto. Que coisa linda, irmã, e que coisa de testemunho bonito, né? E nós estamos aqui no nosso programa Vida Consagrada, então conhecendo um pouquinho da história vocacional da irmã Joelma Tavares, ela que faz parte da congregação das Irmãs do Preciosíssimo Sangue, as Irmãs Preciosinas, está contando um pouquinho pra gente da sua história vocacional, sua etapa de formação, né? Contou nesse nosso bloco de agora, mas a gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural, você fica com a gente e voltamos já, não sai daí. De volta com o seu programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão e hoje contando um pouquinho da história da vida vocacional, testemunho belíssimo da irmã Joelma Tavares, ela que é a irmã Preciosina e está com a gente hoje contando, já contou sobre a sua infância, sua juventude, adolescência, já contou também sobre a sua etapa formativa dentro da congregação das Irmãs Preciosinas. E agora, irmã, eu queria lhe perguntar, que a senhora pudesse contar para a gente um pouquinho também, como é que foi a experiência da profissão religiosa e também, né, os lugares de missão onde a senhora já trabalhou, né? Mas vamos começar primeiro pela profissão religiosa. Como é que foi, então, ali aquele momento? É sempre uma alegria muito grande, né? Depois de uma caminhada, daquele primeiro chamado vocacional que aconteceu lá na paróquia, né? E vem, então, aquele momento de profissão religiosa. Como é que foi? Onde é que foi a profissão? Conta pra gente. A minha primeira profissão foi no Berço de Belém, né? Dentro da capela do Berço de Belém. Nós tínhamos feito todo um acompanhamento do noviciado. Nessa época eu já havia, com certeza, perdido a minha mãe, né, que eu entrei logo depois do falecimento dela, mas, como eu disse, a minha vocação sempre foi uma vocação muito feliz, porque eu tinha muitas pessoas para interceder por mim. Sabe aquele grupo do apostolado de oração, que eram as companheiras de pastoral da minha mãe? Pois é. Elas me adotaram para a oração, eu digo assim, por isso que eu sou uma religiosa tão abençoada, né, dentro da minha vida, porque uma das coisas muito interessantes foi que nós tínhamos, como eu disse, uma turma que eram 7 jovens, né? E essas 7 jovens, das 7, eu, além das 2 que eram de Brasília e também da religiosa que era do Maranhão, de Tuntum, no Maranhão, nós 4 éramos aquelas que menos teriam pessoas para estar presente e tudo mais, umas devido à situação da família longe, não foi possível o deslocamento, né, vim aqui para o Pará para participar da profissão religiosa e eu, devido à minha família ser pequena, eu tinha meu pai, minha madrinha, que estariam presentes na profissão religiosa, o meu irmão, mas seria aquela pequenos convites, né? Então, enquanto as outras estavam preocupadas, quantas pessoas poderiam vir, e eu estava de boa, porque dizia, para mim, no máximo, vem 5 pessoas e tudo mais. E, para minha grata alegria e surpresa, no dia da minha profissão religiosa, de repente,
na frente do colégio do Berço de Belém, da Capela do Berço de Belém, um ônibus. E todos ficaram pensando assim, provavelmente são as pessoas da paróquia de Vigia, porque nós tínhamos 2 vigienses na época, ou então de Capanema, quem sabe, São Miguel, que nós tínhamos também representantes, pessoas lá, mas alguém que fosse de paróquias, né, grande. E ou familiares, a família assim, muito grande, né? Para a surpresa, de repente desce, assim, questão de umas 40 apóstolas da oração, 40 senhorinhas, muito bem com suas fitas vermelhas, todas representando a minha mãe. Para mim foi assim a maior bênção, a maior alegria, né? Estar ali verdadeiramente cercada de muito amor, cercada de muita oração. Então, eu digo, todas as etapas formativas, elas podem ter, sim, seus percalços, mas eu tive uma proteção de oração muito grande, né? Então, agradeço a cada uma dessas senhoras e desse movimento que realmente é uma bênção para a nossa igreja e para todas as vocações, né? Então, eu posso dizer que eu sou fruto e sou filha do apostolado de oração da paróquia Nossa Senhora de Fátima em Quaraci. Um grande né? Então, abraço, esse momento foi único. Além do que toda aquela celebração, toda aquela entrega, realmente é uma entrega de vida. Nós, Irmãs Preciosinas, tivemos um grande formador dentro dos anos de gerações e gerações de Irmãs Preciosinas. Um frade chamado Frei Nestor, que era um frade da congregação franciscana de lá, da paróquia de Lisboa, né? Perto da Praça Batista Campos. Sim. Né? Santo Antônio de Lisboa. Isso, Santo Antônio de Lisboa. Esse frade, que já é falecido, era o nosso pai espiritual, sempre foi. Frei Nestor acompanhou gerações e gerações de preciosinas, e ele sempre dizia assim, olha, momento da profissão religiosa, tenham certeza, vocês não devem olhar para trás. A partir desse momento, não fiquem pensando, se der certo, eu fico, se não, eu vou embora. Não. Foquem e pensem, nesse momento é para sempre. E instruídas assim por esse sábio e santo homem, eu procurei também dar esse meu sim dentro da profissão simples, mas com o pensamento de que fosse meu sim definitivo para toda a vida. Que bom. Então, depois desse sim definitivo, né, que a senhora contou para a gente, quais foram então os lugares de missão que a senhora já trabalhou, né, para onde a senhora já foi enviada pela congregação e quais foram também as histórias mais inusitadas, digamos assim, desse tempo de evangelização, de missão que a senhora já fez e já caminhou? Eu tenho muita sorte, porque eu já vivi várias experiências assim diferentes dentro da minha família religiosa. Primeiro, eu fui convidada a estar trabalhando dentro das escolas preciosinas, né? Então, trabalhei no Berço de Belém, já fui diretora do Berço de Belém, né? Então tive alguns alunos já que podem estar vendo essa vossa diretora aqui. Comecei na creche do Berço de Belém, primeiro como professora, depois como professora do ensino religioso, depois passei para a área da gestão, sendo diretora de lá do Berço de Belém e com isso sempre primeiramente atuando nas escolas, dentro da área das escolas, até um certo momento dentro da Jornada Mundial da Juventude do Brasil. Esse foi assim um ponto culminante para também que acontecesse uma virada dentro dos meus trabalhos pastorais, porque eu recebi o convite, nós estávamos em férias, né, da escola, e eu recebi o convite da minha madre para passar 15 dias. Ela disse assim, olha, irmã, nós temos a necessidade de uma irmã que acompanhe uma comunidade onde as outras eram compostas de 3 religiosas. Dentro dessas 3 religiosas, 2 tinham ido fazer uma viagem, e uma estava sozinha em casa. Então eu disse, para que a irmã não fique sozinha, a senhora poderia passar esses 15 dias em Capanema, né? Em Capanema, para ajudar essa irmã a ficar lá. Nós temos 2 comunidades em Capanema, o Colégio São Pio X, que trabalha na educação, e uma comunidade de inserção, a comunidade Irmã Marta.
que essa comunidade trabalha dentro das pastorais de inserção. Então, eu iria passar 15 dias dentro dessa comunidade. Chegando num belo dia de domingo, na missa, após a Santa Missa, o padre, que era responsável da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quando foi me apresentar, disse mesmo assim: chegou uma nova religiosa aqui das irmãs, dentro da nossa paróquia. E essa religiosa, eu já vou pedindo, será para acompanhar os jovens. Vocês querem receber a irmã Joelma? Isso numa missa da noite da juventude. Gente, foi aquele, queremos, sabe, aquele chamado tão bonito da juventude. E eu, muito sem saber o que fazer, porque eu só tinha vindo para passar 15 dias, né? Mas como os planos de Deus são diferentes dos nossos, dentro desses 15 dias eu fui estendendo assim mais um pouquinho. O sacerdote convenceu a minha madre de que ele estava precisando de uma irmã para acompanhar os jovens na Jornada Mundial da Juventude. Então eu teria um tempo necessário de preparação com esses jovens e acompanharia junto com os frades, da Frei Gilson Mariano e Frei Francesco, que são franciscanos de lá da paróquia. Nós iríamos estar acompanhando a juventude na Jornada Mundial da Juventude. E assim eu deixei as escolas preciosinas e comecei a atuar nas pastorais. A primeira pastoral particular foi a Pastoral da Juventude, que até hoje continua acompanhando dentro dos trabalhos essa formação da Pastoral da Juventude. E depois dessa ida até o Rio de Janeiro, de toda aquela experiência maravilhosa de cultura, de fé, de tudo que foi o movimento da Jornada Mundial da Juventude, eu continuei por um período a trabalhar lá em Capanema e fui enviada já não para a escola. Após esse tempo, fui enviada já não para as escolas, mas para dar continuidade a um trabalho pastoral em Inhangapi, já na Diocese de Castanhal. É uma pequena paróquia no município de Inhangapi, que fica bem pertinho lá de Castanhal, também atuando nas diversas pastorais, na formação da catequese, juventude, liturgia e tudo que a paróquia estivesse precisando. E dentro dessa atuação, um ponto marcante dessa missão lá na paróquia de São Vicente Ferrer, em Inhangapi, foi justamente a atuação no CRAS. Eu fui convidada pela prefeitura na época para estar inserida no trabalho da secretaria de lá e trabalhando diretamente no CRAS. Para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu trabalhei com um universo diferente, um universo de crianças carentes, muito necessitadas do apoio, não apenas pedagógico, formal, mas sobretudo de um apoio emocional, de um apoio humano, de um apoio religioso, e não só com crianças, também faziam parte as famílias, os adolescentes, envolve os tudo, idosos. né? Então o CRAS, com um aspecto social de formação, eu entrei lá já como pedagoga, porque dentro da minha formação como preciosina também, assim que eu entrei no juniorato, eu comecei a cursar não mais medicina. Deixei para trás a medicina e comecei a área de pedagogia. Então eu entrei no CRAS como pedagoga, para ajudar na formação das educadoras e estar junto desse povo carente da nossa sociedade. E para mim, foi de grande importância. Eu digo assim, a gente aprende muito mais do que oferece quando a gente está atuando nessas áreas. A gente vê uma realidade diferente, né? E uma realidade muito mais abrangente, porque nós não estamos atuando com pessoas como, por exemplo, os jovens, ou os idosos, ou os adultos das nossas paróquias. Eles vêm ao nosso encontro porque querem, né? Então, de alguma forma, você faz parte de um grupo de jovens porque você recebeu um convite, aceitou esse convite, então é de livre e espontânea vontade. Quando você trabalha numa área social como o CRAS, você trabalha com pessoas que nem sempre querem ouvir falar de Deus, que com certeza não estão, tipo de gente, né, muitas das vezes, dispostos a
querer receber e nem estão acostumados a receber a atenção, carinho, afeto. E então isso foi um diferencial muito grande. Agora eu queria lhe perguntar, né? Só aproveito logo para meter logo a pergunta. A senhora, depois dessa missão, a senhora teve alguma experiência fora do Brasil? Exatamente. Conta depois dessa missão em Nhangapi, eu fui convidada pela minha congregação a atuar em uma missão adjunta, né? Em uma missão fora do Brasil. Olha Nós só. temos uma missão no Timor-Leste. Timor-Leste é uma pequena ilha do continente asiático, uma ilha com algumas coisas bem parecidas com a nossa e também com muitos diferenciais. Primeiro, o que é parecido? Eles também foram colonizados pelos portugueses. Então, eles falam, a sua segunda língua é o português, só que não é o português do Brasil, é o português de Portugal, que já tem uma grande diferença. Mas a Timor-Leste, ele sofreu por muitos anos uma repressão muito violenta. Para lutar por sua independência, enquanto eles estavam sob o regime de Portugal, viveram uma vida, uma evolução, até o momento que Portugal disse assim, está na hora de deixar que os timorenses tomem conta dessa sua nação. E se retiraram. No momento da retirada dos portugueses da ilha do Timor-Leste, entrou a Indonésia. E a Indonésia provocou um massacre dentro do Timor-Leste, com muita violência, com muita morte, com muita agressão. Foi um genocídio verdadeiro. Sim, sim. Então, a luta por reconquistar a sua liberdade, por reconquistar os seus direitos civis, foi muito intensa por um grande período dentro do Timor-Leste. Nesse contexto que a senhora entrou, né? Não, ainda não. Só que após a saída da Indonésia, a luta e feita uma votação do povo para que fosse feito um plebiscito, pensando, queremos continuar sob o domínio da Indonésia ou não? Como o voto foi feito, a votação, e ganhou o vamos embora, vamos nos separar, eles têm que sair. Então, eles foram expulsos de lá do Timor-Leste, eles saíram, porém queimaram todo o país. O país ficou em cinzas, né? E a luta da reconstrução desse país, do Timor-Leste, foi que entrou justamente a igreja e que nós fomos convidados, através dos bispos, convidados aqui vários religiosos do Brasil, né? A CNBB, ela pediu que religiosos do Brasil se unissem e fossem ajudar na reconstrução do país Timor-Leste. Dentro desse pedido que houve para a nossa igreja no Brasil, uma das religiosas que se candidatou, que respondeu seu sim, fez uma carta e depois recebeu o convite, foi uma irmã Preciosina, irmã Helena, que até hoje atua lá no Timor-Leste. E essa corajosa, intrépida Preciosina, ela recebeu o sim também dentro da nossa congregação de permitir que ela fizesse parte de um conjunto de 10 religiosas, de congregações diferentes que iriam até o Timor-Leste e iriam ajudar na reconstrução desse país. Então, essa irmã Preciosina fez parte da missão por 3 anos, depois retornou, enquanto outras que já não tinha também Preciosina nesse meio estavam lá, e logo em seguida os bispos de lá, do Timor-Leste, pediram que uma congregação assumisse, voltasse para lá. Quando terminou o período desse conjunto de religiosas, desse primeiro grupo de religiosas que fizeram parte da missão do Timor-Leste, a igreja do Timor pediu que uma congregação aceitasse dar continuidade a esse trabalho. Procurando as irmãs do Preciosíssimo Sangue, nós demos o nosso sim e já iniciamos um processo de ida ao Timor-Leste, de formar uma comunidade agora já
de Preciosinas, de Irmãs do Preciosíssimo Sangue, que iriam atuar na área da educação, porque um dos focos de lá, do Timor-Leste, é justamente que as novas gerações pudessem aprender a língua portuguesa. Então, nós vamos para lá para atuar dentro das escolas secundárias, que é como é chamado as escolas como do Fundamental Maior, digamos assim, de quinta, oitava, do quinto ao nono ano, né? Que atuam lá, e nós vamos como professoras de língua portuguesa para lá. Dentro dessa vertente, nós já estamos há 10 anos atuando dentro do Timor-Leste, há mais de 10 anos agora, já há quase 15 anos, né? Atuando. E olha, aqui está bem escondidinha, mas a primeira, uma das primeiras missionárias, como já família religiosa, como Preciosinos, a dizer o sim a essa missão, foi a irmã Edilene, que está me acompanhando escondidinha ali, mas ela fez parte já marcar um programa com ela também. Fez parte do primeiro grupo de Preciosinas que respondeu a esse chamado como congregação do Preciosíssimo Sangue atuando no Timor. Bom, irmã, certamente a gente teria muita coisa para a gente conversar, a gente vai ter que marcar um outro programa. Um programa falar só sobre a missão do Timor-Leste, né? Porque olha, realmente vale a pena. Olha. É muita coisa, a gente conversando aqui, tem muita história para a gente conhecer da irmã Joelma, mas infelizmente o nosso tempo chegou no final. Né? Para mim foi um grande prazer estar aqui, uma grande felicidade. Falar sobre o reino de Deus e como nós podemos atuar sempre é uma grande alegria. Então, estou sempre disposta a voltar. Um grande abraço, faço o convite desde já a quem quiser conhecer as Irmãs do Preciosíssimo Sangue. Estamos abertos aí a receber novas vocações. Você que quer servir ao Senhor através dessa evangelização, pode nos procurar, estamos aí de portas abertas para receber várias jovens com muito amor no coração. E vamos marcar um outro programa, porque eu quero conhecer um pouquinho melhor dessa história aí lá no Timor-Leste, muito bem, detalhes, uma realidade e outras missões também que certamente a senhora desenvolveu, né, ao longo da sua vida religiosa. Mas, irmão, quero agradecer de coração a sua participação aqui, o seu sim generoso de estar conosco, contando um pouquinho da sua vida. Certamente a sua história deve ter alcançado o coração de muitas jovens que nos assistiram, que gostaram dessa nossa entrevista e certamente se identificaram com muito daquilo que a senhora falou, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. A sua consagração, a sua missão. E o que precisar, nossa TV Nazaré está aqui de portas abertas para lhe receber a congregação por inteiro, viu? Estamos à disposição. Muito obrigada, eu que agradeço. Um grande abraço a todos os religiosos. De modo particular, eu quero mandar meu abraço também para a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, de lá de Santa Maria do Pará, aos meus queridíssimos alunos e profissionais do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, do qual eu faço parte, meus companheiros da PASCOM, da coordenação da PASCOM da Diocese de Castanhal e todo o povo de Deus. A comunicação é tudo e eu espero em Deus que Nosso Senhor continue a abençoar toda essa evangelização através da TV, rádio e todas as emissoras que falam sobre a evangelização e sobre Nosso Senhor, de modo particular, nossa querida TV Nazaré. Qualquer hora dessa eu estou indo por lá, por Santa Maria, para gravar programa por lá também. Que bom, seja bem-vindo. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Agradeço o carinho da sua audiência, da sua companhia. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.